eu quero definir, o Diego comentou na outra vez sobre isso, mas eu vou definir iniquidade, tá? Porque é uma palavra que não é muito utilizada, né? Ah, na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia, né? É uma palavra usada um pouco, acho que, penso eu que mais dentro do mundo teológico, né? Acaba se usando esta palavra, né? Embora quase todos tenham uma ideia, uma noção do que significa, mas é interessante a definição. Então, iniquidade seria aquilo que é injusto ou o contrário à equidade ou à justiça, né? Oposto ao que é justo, igualitário, injustiça, ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade, comportamento ou ação perversa e maldosa, malevolência. Então, nós já sabemos então aí que a equidade é o que vai contra a justiça, né? Contra a justiça, então, nós temos aí a definição de iniquidade. E a proposta justamente é falarmos sobre isso. E quando eu estava pensando vindo para cá, Fábio, você pensa assim, poxa, nós vamos falar sobre o crescimento da igreja em meio a um turbilhão de coisas que nos levam para a iniquidade, né, para a injustiça. E se nós observarmos o cenário mundial que nos cerca hoje, é justamente isso, né? E com certeza o mundo não está pior porque ainda existe uma igreja que serve a Jesus nos dias de hoje. Embora muitos acreditem que não, né? Muitos acham que a igreja se diluiu, como eu e o Diego falamos, e outros acreditam que é mera alegoria, né? Essa ideia de um cristianismo nos mundos atuais, ou melhor, nos dias atuais. Exatamente. Se nós formos sair e perguntarmos, né, para as pessoas, né, nos nossos dias, em vários contextos, ou na igreja, ou fora da igreja, no trabalho, a gente conversa com as pessoas e todo mundo tem uma percepção de que esse mundo está indo de mal a pior, né? A gente tem notícias todos os dias na esfera aonde deveríamos, né, observar, né, no comportamento humano um nível de justiça altíssimo, né? Eu acho que não cabe a gente entrar nos detalhes, né? Mas a gente tem instituições, né, nas nações que seriam, vamos dizer assim, o símbolo da justiça, do cumprimento das leis, né, da moral. E o que a gente observa, né, é um mundo, as ações cada vez mais corrompidas, né? O ser humano cada vez mais corrompido, né? Trazendo escândalo, né? Vamos dizer assim, para as pessoas que depositaram, vamos dizer assim, uma esperança, né, numa instituição, muitas vezes, né, que é representada por pessoas, né? Mas elas acabam trazendo desvios morais muito fortes, né? E são símbolos, né, das nações. E quando a gente vai para o mundo eclesiástico, não é diferente, às vezes, né? A gente sabe que não é na sua maioria, mas também em alguns contextos a gente vê esse desvio da moral, né, sendo cometido às vezes pelas pessoas que estão principalmente às vezes na liderança e que trazem os escândalos, né? E que muitas vezes isso também tira o crédito, né, assim, da igreja, né, no seu contexto geral. Mas a gente sabe que, ali como está escrito em 2 Tessalonicenses, né, 2:17, que na minha versão aqui o apóstolo Paulo ele fala porque o mistério da iniquidade, e ele traz uma palavra mistério, né, não é uma coisa simples de comentar e contextualizar, né, mas ele tinha uma certeza que ele já opera, que ele está no mundo, que esse mistério da iniquidade, essas ações, né, vamos dizer assim, que são praticadas pelo ser humano, creio que influenciadas pelo domínio do mal, né, que já opera no mundo, ela guarda, né, a sua plenitude, porque a igreja em si ela está presente, né, a igreja verdadeira, né, a igreja fundada por Jesus Cristo, né. É interessante isso, porque a gente tem sempre aquele ideal de justiça, né? Eu acho que quase todas as pessoas têm em suas mentes
um ideal de justiça, né? Talvez de justiça humana, né? Porque talvez não enxerguem uma justiça transcendental, né? Uma justiça de Deus, mas buscam, através de seus valores morais, de seus códigos de ética, e, enfim, buscam a ideia de justiça. E nós também temos que reforçar, né, Fábio, amigo que nos acompanha, que desde Adão o ser humano se corrompeu. Então, desde o primeiro homem criado por Deus, existe a corrupção do gênero, né? Tanto homem quanto mulher, né? Gênero humano, tá? Então, já há esta corrupção, já está corrompido. Então, nós entendemos que a justiça já foi machucada, lá no Éden ainda, né? Então, lá existiam pouquíssimas pessoas, a humanidade vem se multiplicando ao longo dos anos, e hoje nós estamos aí com 8,2 bi de pessoas, mais ou menos, vivas no mundo. Então, é bem normal que a iniquidade tenha aumentado exponencialmente. Porque eu tenho que entender que, em muitos momentos, eu sou injusto, eu sou iníquo, eu sou falho, e eu vou puxar a brasa para o meu assado, vou tentar me favorecer em algumas situações, e talvez não conseguirei aplicar um código moral, de conduta, de ética, que não fira, talvez, os interesses do meu próximo, né? Talvez até dos meus familiares, muitas vezes, né? Eu posso impor uma falsa sensação de justiça sobre a minha família, achando que eu sou o fiel da balança, quando que, na verdade, eu já estou corrompido e fazendo coisas erradas, né? Então eu vejo que, partindo daí, só pela quantidade de pessoas, nós já temos aí um motivo para observarmos a expansão da iniquidade no mundo. E justamente em relação ao comportamento, se nós formos pensar, né, no âmbito da igreja, né, na Igreja de Jesus Cristo, a gente já tem dado pela Bíblia Sagrada o manual de comportamento, de como a gente precisa reagir dessa forma de justiça que a gente traz do natural. Por exemplo, é uma forma natural de reagir quando a gente pensa em justiça, quando a gente é injustiçado. Vou dar um exemplo verbal, por exemplo, né? Se a gente é atacado verbalmente, numa discussão, seja no trabalho, seja uma discussão no trânsito, seja na família, né? Alguma coisa se acende ali e começa uma discussão, né? Como é o comportamento, como deveria, né, ser o comportamento cristão? E como é o comportamento natural, né? A gente acha que a justiça é a gente trazer na mesma altura, né? Se gritaram comigo, eu vou gritar, porque é justo que também fez para mim, né? É justo. Né? Se atirou uma pedra em mim, vou tirar uma pedra. A lei de Se me fechou no trânsito, eu vou buzinar, né? Ou se me causou um mal, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, porque isso não é justo. O que estão fazendo com ele, esse é o primeiro sentimento que vem mais humano, né? Mas Jesus trouxe um ensinamento de sofrer, né? Sofreu o dano. Sofreu o dano, né? Sofreu o dano. Mas ninguém quer, da outra face e tudo mais, né? Nos traz lá em Provérbios, né? Dá uma palavra branda para acalmar a ira, e tudo isso vai na contramão da cultura, né? Justamente porque se anuncia aí aos quatro ventos, em diversos lugares do mundo, em diversos círculos, vamos colocar assim, filosóficos, né? Em que as pessoas pregam aquele ideal de igualdade, né? Nós temos na bandeira do nosso estado, né? Sim. Igualdade, né? Igualdade. Então, igualdade para todos. Claro que ali se refere aos mesmos direitos, às mesmas condições, às mesmas oportunidades, né? Igualdade. Só que eu partindo desta ideia de igualdade para todos, quando for para aplicar uma suposta justiça, as pessoas também clamarão por igualdade, né?
Só que nós sabemos que o ser humano não tem a capacidade ou não consegue julgar com uma justiça imparcial, né? E aí talvez o código de igualdade ou essa ideia da igualdade não consiga ser aplicada de maneira balanceada, né? Exato. É um conceito que é aplicado individualmente, às vezes muito de forma sanguínea, né? Sim. A pessoa sofre o dano, ela reage, às vezes não consegue nem parar para pensar, mas nós que nascemos de novo, né? Que professamos a fé, que como cristãos, né? A gente tem uma forma que a gente deve lutar e proceder, porque eu creio nesse contexto de igreja, que tem uma ação de freio da iniquidade, né, de segurar essa injustiça que opera no mundo, esse sistema. E eu creio que não é uma coisa assim como um passe de mágica. Não, enquanto a igreja estiver ali, não vai acontecer. Não porque é a igreja assim. é feita de pessoas. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, né? Ou tu é a igreja, o contexto, as pessoas são a igreja, né? E eu entendo que quanto mais nós se aproximarmos, né, da palavra, e estivermos buscando, né, um verdadeiro avivamento, né, e nos afastarmos, né, das coisas, não nos conformarmos com o mundo, assim como está escrito, a gente vai causar isso, né, nesse sistema, né, porque o crente, quando ele vai na contramão do mundo, ele incomoda. E entendo que foi isso que Jesus disse, que nós deveríamos, quando ele falou ali que nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Que a gente deveria fazer a diferença em relação a esse mundo que vai num sentido, né? Ele vai num caminho, né? Ele vai numa construção e a igreja vem na outra. A igreja vem levantando a bandeira, né, do que é a verdadeira justiça, né? O que é a verdadeira redenção, que ela, né, o perdão dos pecados, né? A aplicação da justiça, na verdade, é humana, né? Obviamente, né? A justiça de Deus é perfeita, né? Mas a justiça humana, ela é muito subliminar, porque se nós pegarmos organizações criminosas em determinadas regiões do nosso país, eles têm um código de justiça que eles aplicam. Eles são o tribunal, os executores, sim, eles resolvem o problema, né? Nós sabemos, sim, que tem regiões do país que funcionam desta maneira. Até com pena de morte, às vezes. Sim, né? Pena de morte e tortura cruel, né? Com requintes de muita crueldade. É uma situação extremamente complicada. Observando essa ideia da iniquidade que se alastra pelo mundo, e nós olhamos e é óbvio, né? Se nós observarmos pelo que a própria Bíblia nos mostra, nós sabemos que, infelizmente, as coisas piorarão. É o que a Bíblia nos diz, né? Que nós vamos adentrando a estes tempos difíceis que a Bíblia nos apresenta, nós vamos passando por estes momentos de sofrimento que a Bíblia fala, né? E que cada vez a coisa vai escalando, na verdade, né? Nós vamos escalando estes tempos trabalhosos, né? Que a Bíblia nos apresenta. E aí tu olha para o mundo, e eu vou pegar só um recorte aqui das últimas notícias que nós tivemos nos últimos dias, aí, meses. Eu acabei acompanhando algumas coisas e me aprofundando um pouco mais, porque eu gosto de entender alguns contextos, sabe? Aí nós temos, tipo, lá nos Estados Unidos, a confusão que tem com um cidadão chamado Jeffrey Epstein.